Alguns fenômenos estavam acontecendo. Alguns fenômenos estavam acontecendo na aldeia de Nazaré. Era uma pequena aldeia. Mas esses fenômenos ninguém sabia dar conta do que era. Sabia-se apenas que a natureza estava mais exuberante, estava mais abundante. Ainda que houvesse sofrimento, ainda que houvesse luta, ainda que o povo israelita estivesse sob o jugo do Império Romano, os nazarenos estavam felizes. É que quando o trigo dava, o pé do trigo tombava de tanto grão dourado que havia. Os olivais estavam lotados para fazer o mais puro vinho, azeite. Até os animais estavam mais sensíveis. Os carneiros davam mais lã, as cabras mais leite. As crianças que nasciam na aldeia de Nazaré eram as mais bonitas da Palestina. Até mesmo a fonte das virgens. Era a fonte onde todos os nazarenos ali da pequena aldeia pegavam sua água e usavam a água. A fonte, além de servir água fresca, a água ainda curava. Tinha poderes curativos. É que se os nazarenos, com seus olhos claros e seus típicos cabelos compridos, tivessem olhos de ver, eles veriam um espírito de alta envergadura, uma ave de luz, um espírito que tinha uma bondade, um amor lirial. O seu nome, Sofia. Sofia era um espírito que vivia nos mais altos e celestes planos do nosso planeta. E ela recebeu de Jesus a incumbência de ser a passagem para que o Cristo reencarnasse entre nós. Esse espírito desceu, plano a plano, em centenas de anos. E a cada plano que Sofia descia para chegar até as sombras da crosta, ele ia reunindo milhares de espíritos servidores para limpar todo o ambiente da Palestina, de Nazaré, de Belém, de Cafarnaum. Aquele ambiente espiritual estava sendo limpo. É por isso que aconteciam os fenômenos na cidade, na aldeia de Nazaré. Por isso os nazarenos estavam mais felizes. Aquele ambiente todo era limpo. O ambiente que preparava a chegada do Cristo, do Messias. E não se falava outra coisa. Nos becos, nas ruas, nas sinagogas, em casa, só se falava sobre a vinda do Messias. Aquele que era cantado, que era louvado pelos profetas. O Cristo. E quando chegou o tempo de Sofia encarnar na pequena aldeia de Nazaré, para ser a mãe do Messias, ela pede, com toda a humildade de sua alma, que ela venha sem nenhuma vantagem sobre nós. Nós encarnamos esquecendo o nosso passado, as vidas anteriores, para que a gente não se complique ainda mais com os desafetos que temos aqui. Ela também pediu para vir com esquecimento. E ela veio. E foi de
joelhos que no plano espiritual, o espírito iluminado de Sofia recebe os pais, os seus futuros pais, Ana e Joaquim, ou Eliaquim, ou Eli. Foram eles que deram a oportunidade para que a mãe do Salvador reencarnasse. Reencarna a ave de luz, Maria de Nazaré. Muito boa noite, meu nome é Sandra Guzmão. Eu sou contadora de histórias, eu sou espírita e também comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu tenho ali uma coluna chamada Pontos de Cá e de Lá, onde eu gravo pequenas histórias que realmente façam a gente refletir. E hoje vamos falar dela, Maria de Nazaré, em contos. E como toda contadora, senta que lá vem a história. Muito bem, sou uma mulher de começar do começo. Então é pelo começo que a gente inicia. Maria talvez tenha sido um dos espíritos mais incompreendidos por nós. Embora a sua grandeza espiritual, o espírito de Sofia, que encarna como Maria de Nazaré, foi diante também do Cristo, né? Do nosso governador planetário, ela é apagada um pouco da história. Para vocês terem ideia, os evangelhos, quais são o novo evangelho, quem foram os apóstolos que escreveram? Discípulos alguns, né? Marcos, João, o evangelista, Mateus e Lucas. Lucas não era um discípulo, mais à frente a gente vai ver, mas foram os três que escreveram principalmente sobre Maria, sobre o evangelho, o novo evangelho, os Atos dos Apóstolos. Maria tem 7 falas, para você ter ideia. Pega o evangelho todo, os 4, você encontra 7 falas de Maria, onde é dada a comunicação a ela. Depois você tem 8 frases dirigidas a Maria. 8 de todo o evangelho. Você tem uma citação sobre Maria em Atos dos Apóstolos. E depois você tem 3 citações. Fora as 7, 3 outras citações sobre ela. Então é muito pouco diante desse espírito maior. No entanto, o que acontece? À luz do espiritismo, nós temos Francisco Cândido Xavier, que nos traz em Lázaro Redivivo mais informações sobre Maria de Nazaré. Humberto de Campos em Boa Nova, que nos traz mais informações. Maria, mãe de Jesus, Chico Xavier e Ivone Pereira escrevem sobre Maria. E Maria de Nazaré com o espírito miramês de João Luiz. Então, a partir de agora, nós vamos contar as histórias que constam nesses livros sobre o espírito de Maria de Nazaré. Bom, pouco se sabe como foi a infância de Maria. Não se fala praticamente nada, os evangelhos não dizem. Mas Miramês nos diz que houve um tempo onde as pessoas começaram a ter sonhos mediúnicos que a mãe de Jesus, do Salvador, estava para vir. Um deles foi um rabino chamado Azedamoá. Ele de repente sonhou um dia que ele estava chegando lá na aldeia de Nazaré e estava numa fonte, a fonte das virgens. Ele estava ali sentado quando de repente chega uma moça que estava grávida e ele escuta que aquela é a mãe do Salvador. Então ele, com esse sonho, vai para a aldeia de Nazaré.
chega lá na Fonte das Virgens, fica lá esperando. De repente, chega uma moça, grávida, junto com o seu esposo, Joaquim. E ela vai se aproximando e o rabino vai olhando e aquela mulher está meio revestida de luz. E de repente, quando ela vai pegar água, junto com o Joaquim, ele divisa dois seres imensos, iluminados, como colocando pétalas de luz dentro da água. Rabino fica impressionado com aquilo. Aí ele chega perto de Ana, conversa com Eliaquim, e eles revelam que eles também foram avisados que aquele bebê que nasceria era a mãe do Messias. A partir daí, o rabino fala lá no templo de Jerusalém que a mãe do Salvador já estava chegando. E aí toma um fervor toda a aldeia de Nazaré e vai passando por toda a Palestina. E vinham romeiros de tudo quanto é lugar. Ah, essa é a casa de Ana e Eliaquim. É aqui que vai nascer então a menina. Nasce Maria. Maria do hebraico Miriam, Senhora da Luz. A partir daquele momento também, a casa de Eliaquim e Ana vira um porto onde todo mundo passa. Maria tem uma beleza singular. É uma menina linda. Além de ser linda, ela é muito comunicativa. É uma menina ativa. Ela recebe todo mundo, ela acolhe, ela conversa. E ela é extremamente inteligente. Tão inteligente que aos 7 anos de idade, o Azedamual, rabino, que teve a profecia que Maria seria a mãe de Jesus, já tinha avisado todo mundo lá do templo. E aí, alguns rabinos do templo vão lá na casa de Ana e Eliaquim, para ver se aquela menina realmente era boa, se ela era digna de ser a mãe do Salvador. E eles fazem uma sabatina com Maria, 7 anos. Sentam Maria num tamboretinho. A menina não consegue nem colocar os pezinhos no chão, fica lá, os pezinhos no ar. Pega uma bonequinha e eles fazendo pergunta para Maria. Uma das perguntas era: o que você diz, minha filha, sobre nós os judeus, o povo escolhido por Deus, para que o Messias nasça em nosso meio e nos livre das raças que nos perseguem, o Império Romano, porque os judeus eram colonizados do Império Romano. Maria olha, pequenininha, 7 aninhos, e diz: é verdade que o Messias vai nascer dentro do povo judeu, mas não é verdade que o povo judeu é escolhido do Messias, porque toda a humanidade é escolhida do Messias. E se nós estamos recebendo o Messias em nosso meio, talvez seja porque os judeus sejam os mais necessitados. Aquilo foi um tapa na cara dos rabinos. Porque os rabinos e o povo judeu se achavam escolhido, aquele agraciado, aquele que acreditava no Deus único, então eram os melhores. E havia muita vaidade nisso. Então Maria, o tempo todo, vai passando por essas questões e os rabinos vão ficando irritados com aquilo. Aí eles vão pensar: pô, se com 7 anos essa criatura já começa a espalhar essas coisas, imagina com 15. Ninguém aguenta. Vão sumir com ela. O que eles fizeram? Pegaram Maria de Nazaré, 7 aninhos, e a colocaram na escola das virgens, que era escolas de meninas, de jovens. Era a escola do templo, da sinagoga. Ali as meninas aprendiam a bordar, a pintar, a falar, e principalmente as leis mosaicas, os textos sagrados. E aí ela pararia de falar porcaria, besteira, piorou. Não parou. Maria ali, relembrando, como espírito que era imenso, um espírito de luz, um espírito que há 2000 anos
já tinha alcançado a pureza, começou a relembrar, conforme eles ensinavam, que os judeus levavam ao pé da letra cada palavra dos textos de Moisés. E aí ela falava, gente, desperta, acorda. Não é mais assim não. Ela ficou relembrando que para erguer o templo de Jerusalém, que hoje a gente só tem o Muro da Lamentação, né? Você já ouviu falar do Muro da Lamentação? Já. Foi a única coisa que restou do templo de Jerusalém. Quando se ergueu aquele templo de Jerusalém, adivinhem quantos animais foram mortos para sacrifícios? Chutem. Carneiro, quanto? Nem ideia. Não. Bois, quanto? Não. 100.000 carneiros e 20.000 bois. Porque era uma maneira de agraciar, agradecer a Deus, quando se imolava, quando se matava. E Maria já dizia, naquele tempo, há outras maneiras de servir a Deus. Então essa menina que passou um tempo na escola, ela dizia mais ou menos assim: há uma ideia de que os rabinos são os escolhidos de Deus, porém todos os viventes são, a humanidade inteira, são escolhidos de Deus. Os judeus devem ser os mais doentes do planeta, e ele, o Messias, como médico divino, descerá até nós para nos curar da ignorância milenar e das interpretações errôneas sobre a lei de Deus. Gente, você não vai dizer para um cara que considera-se o crânio que ele está errado. Ele vai ficar bravo com você. Ele vai ficar muito bravo. E isso você estava falando de religião naquela época, que era incontestável. O Messias que estamos esperando não vai viver no planeta às custas daqueles que sofrem, não. Todo ano tinha a Páscoa, Pessa dos judeus, onde os judeus do mundo inteiro iam para o templo de Jerusalém. E ali enchiam-se os cofres de dinheiro dos rabinos e de todas as pessoas, que os escribas, enfim. O Messias não terá uma vitória imediata, porque uma semente não nasce de um dia para o outro. Maria angariou tantos, mas tantos inimigos ali dentro, ainda menina. E ela falava que ela não tinha medo, não. Ela tinha que falar, ela falava na lata. Ela fazia assim, ó: às vezes as minhas palavras parecem carregadas de espinhos. Mas se vocês tiverem olhos de ver, isso me lembra, até ali, ó, diz que tinha um monge que era cego. E aí ele foi convidado para comer na casa de outro monge. Então ele saiu da casa dele, cego, foi lá, almoçou, conversou, brincou, bebeu, se divertiu. Quando caiu a noite, ele falou: ó, preciso ir embora. Aí o amigo falou: tá bom. Ele já estava na porta quando o amigo falou: meu amigo, vem cá. Você vai sair à noite, é melhor você levar uma lanterna. Uma lanterna para quê, meu filho? Eu sou cego. Não tem problema, eu me meto aí por esses caminhos e chego em casa. Eu falei: não, meu filho, é para os outros te ver. Né? Porque você não está vendo os outros, pelo menos os outros te veem. Tá bom, sai ele com a lanterna. Anda, de repente o que aconteceu? Trombaram no cego. Deram um trombão no cego, caiu, ficou bravo. Sendo monge, ficou doido. Você não está vendo, não? Você é besta. Não está vendo eu aqui? Olha aqui a lanterna na minha mão. Eu falei: que adianta uma lanterna se essa lanterna está apagada? Então Maria era essa lanterna. Ela levava luz. Ela era luz. Mas os rabinos cegos não conseguiam enxergar. A verdade estava ali para ser dita, e ela dizia: o portador da palavra reta não pode ter medo da investida da ignorância, porque está com Deus. Ela falava com amor, mas ela falava: a gente, quando fala de manso, você acha que o manso, porque o manso ele é confundido, né? O manso ele é confundido. A gente acha que manso é uma, não faz nada. O manso é
aquele que sabe que a violência não resulta em nada, mas o que ele tem que fazer, ele faz. O manso é um Mahatma Gandhi. Uma vez Mahatma Gandhi estava caminhando pelas ruas da Índia. E quando ele passa, ele se depara com um soldado inglês que chega nele e desfere um soco em Gandhi. Gandhi cai, levanta, enxuga o sangue. O soldado, não satisfeito, desfere um outro soco em Gandhi, que cai, levanta, enxuga o sangue. O soldado olha bem para a cara de Gandhi e fala assim: quem que te ensinou a ser assim tão manso, tão fraco? Ele olhou para a cara do rapaz e disse: quem me ensinou a ser manso é o mesmo homem que você carrega aí, pendurado num crucifixo no seu pescoço. O manso, ele sabe que a violência não é a melhor forma, mas ele vai fazer o que ele precisa fazer. E era um pouco do que Maria fazia para despertar. E é claro que ela ficou pouco tempo. Pouco tempo, dos 7 até os 12 anos, Maria ficou ali, na escola do templo, para conhecer a sua verdadeira missão. Assim que os rabinos dispensaram Maria da escola, eles tinham um plano, gente. O que é cama de gato no futebol? O que é cama de gato no futebol? Não é quando você dá uma rasteira e apoia o outro para fingir que você está apoiando, mas você deu na realidade uma rasteira nele para ver se ele cai? É um pouco disso. O que eles pensavam? Lá no Velho Testamento, você pega o Velho Testamento, lá os profetas diziam que o Messias viria de uma mulher virgem. É de uma virgem que ele vem. Se a gente tira Maria daqui da escola e faz ela casar, quando ela engravidar, de quem que é? É da virgem? Não, não é do Messias, e o povo esquece essa Maria. E foi isso que eles fizeram. Maria, então, é dispensada, vai para sua casa aos 12 anos de idade e sabe ali que ela deverá se casar com José ben Jacó. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas as mais belas de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. José ben Jacó, um homem. Na lei dizia que uma menina deveria se casar antes dos 13. Então, entre 12 e 12 anos e meio, era o tempo da menina se casar com um rapaz que não podia passar dos 18. José já havia passado 18 faz tempo. Já havia sido casado, era viúvo. José não estava a fim de casar com ninguém, é o que nos diz Miramês. Tudo que eu estou falando para vocês está aqui, ó. José não estava mais a fim de casar, ele estava com vontade de ficar lá no templo, ajudando, limpando. É isso que ele queria. Mas os rabinos lhe impuseram: não, vem cá que você vai casar. A pimentinha Maria, você vai ver o que você vai levar para casa. E José se casa com Maria. Aqui no Evangelho de Lucas nos diz que Maria era casada. Mas Miramês nos diz que José, gente, José era um cara igual nós, assim, há 2000 anos ele era mais ou menos mequetrefe. Nós não somos espírito mequetrefe ainda? Quem aqui é espírito de luz?
Quem aqui é espírito mequetrefe? Entenderam? Nós somos tudo um pouco mequetrefe. Era José mais ou menos nesse tempo. Ele nos diz Miramês que no dia que ele viu Maria de Nazaré, com aquele par de olho azul feito céu, manso, tranquilo, nada abalava Maria, rapaz, o homem caiu das pernas. As pernas amoleceram, ele estava com o trem na mão, o negócio ia caindo, e começou a balbuciar, de repente, e, olha, foi um trem, um vexame. Mas ele estava lá, ele não conseguia tirar os olhos dela. Maria é um espírito de luz, diante de um espírito mequetréfico que somos nós. Então a gente também vai ficar assim. E aí o que acontece? Nos diz Miramês que o José, ele tinha um passado, no passado ele tinha alguma coisa a resgatar com Maria, a reparar com o espírito de Maria. Ele tinha feito alguma coisa de mal para Maria e ainda aquilo consumia, ele precisava reparar aquilo. Então ele recebe a incumbência, a missão de se casar com Maria de Nazaré e protegê-la e amparar o Messias, o Salvador do mundo. E ele veio achando que ele dava conta. Falou, não, rapaz, pode deixar comigo. Sabe aquele negócio de mano? Você vem até torto assim, pode deixar comer, parceiro. Tá. Chegou aqui e começou a dar uma estremecida. Então ele se casa com Maria. Nos diz Lucas, estando Maria desposada, casada com José, antes de coabitarem. O que é coabitar? Viver maritalmente. Antes de coabitarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Aqui, para nós espíritas, pouco importa se Maria era virgem ou não, porque esse espírito é tão imenso, é tão grande, que isso seria nada. Sabe a mosca? A mosca quando passa te chama a atenção, não, deixa a mosca, acabou. Porque Maria é tão maravilhosa, é um espírito tão imenso, que isso é muito pouco. No entanto, Lucas diz isso e Miramês também nos diz. Ele nos diz o seguinte: Maria, quando se casou, por ela ser uma das jovens que viveu lá na sinagoga, no templo, na escola, quando ela se casa, aquelas meninas se casavam, elas ficavam 6 meses, casei, mas eu fico 6 meses separada do marido. Então eu não coabito, eu não vivo maritalmente. Depois de 6 meses, os dois vão viver juntos. E foi dentro desses 6 meses, segundo Miramês, que o arcanjo Gabriel surge e conversa com Maria e faz a anunciação para Maria. Então, pouco nos importa se ela é filha, se Jesus é filho de José ou filho do Altíssimo. Dentro do Espiritismo a gente vê isso, a gente olha isso, porque isso não diminui o que Maria é. No entanto, quando o arcanjo chega, imagina a luz do cara. Ele chega para Maria e ele não fala, e aí, beleza, como é que tá, parça? Ele fala o seguinte: ave. O que é ave? Em latim, essa reverência, esse cumprimento romano é de muita alegria. É quando eu chego para você e falo, e aí, parça, como é que é? Daqui a mão. E aí, parça, como é que é? E aí, como é que tá isso? Traduzindo, é essa alegria de eu encontrar você. Ave Maria, cheia de graciosidade, de amor, de plenitude. És bendita entre as mulheres, porque você foi escolhida para trazer à sombra da costa o cara mais importante do planeta, o governador do planeta. Não é um espírito mequetrefe, é o governador do planeta. E Maria, se fosse nos tempos de agora, se ela fosse um espírito mequetrefe igual a nós, ela ia falar assim, rapaz, dá pra você passar um e-mail disso aí, a gente faz um contrato, eu leio, avalio. Licença, 1, 2, 3, branco.
E Maria não fala isso. Maria conhece e reconhece a sua missão. Ela reconhece a missão dela tanto quanto aquela enfermeira estadunidense que foi lá na África cuidar, sabe de quem? Leprosos. Um dia ela estava lá cuidando especialmente de um leproso. Já não tinha nariz, 3 fios de cabelo, as orelhas já estavam capengando, os dedos tudo lascado. E ela limpando aquele leproso, quando de repente entra um milionário. Entra um milionário que ia lá conversar com o dono do hospital. O milionário, quando olha ela mexendo naquele leproso, ele olha e fala assim: por dinheiro nenhum do mundo eu faria o que você está fazendo. Ela para, olha para o milionário e fala: eu também não. Eu só faço isso por amor. Então, é quem tem um propósito, quem conhece com clareza o que precisa fazer. E ela conhecia com clareza. E o que ela responde? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Essa é Maria de Nazaré. E José, o espírito mequetrefe, como nós. O que acontece com ele, gente? Pera, de repente Maria chega para ele e fala assim: rapaz, estou grávida. Ele para, olha, e com um espírito cheio de imperfeições, cheio de medos, cheio de coisas que poderia falar: meu Deus, o que é que o povo vai pensar de mim? Eu não estou coabitando com a mulher, ainda parece grávida. Tem mais alguém branco? Cheio. O que é que eu faço? E o que ele fez? Diz Miramês que ele não dormiu. Diz Miramês que, olha, José estava fritando de um lado do outro. Sabe quando você começa a fritar na cama? Vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá. Era ele. Parecia o Davi. Vocês conhecem Davi e o Jacó? Diz que Davi estava devendo dinheiro para Jacó. Pode subir os brancos, tá? Por favor. Vai lá, Branco. Vocês vão perder a história do Davi e do Jacó. Daqui a pouco só sobra eu e os desencarnados aqui contando Dá história. pra ouvir de lá. É? Você veio de lá? Não, dá pra ouvir porque tem som. Ah, então tá bom. Então eu, os encarnados e os encarnados do lado de lá. Diz que o Davi estava devendo dinheiro para Jacó. E ele começou a ficar preocupado, eu não tinha dinheiro. Sabe aquele dia que você tem que pagar a conta e não tem dinheiro? Menino do céu, amanhã de manhã eu tenho que pagar o Jacó e eu não tenho dinheiro. Ele andava para lá, andava para cá, e sentava e levantava. E a mulher dele só olha para cá, olha para lá. O que você tem, homem de Deus? É que eu estou devendo para o Jacó, eu não tenho como pagar. Amanhã cedo eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro. Diz que a mulher levantou, abriu a janela e falou: Jacó! Ô Jacó! Acende a luz. E o Jacó: o que foi, mulher? Isso é hora de me acordar no meio da noite? Falou: é só para te dizer que Davi não tem dinheiro para te pagar amanhã. E fechou a janela. Depois olhou para o marido e falou assim: agora vem, dorme, porque quem não vai dormir é o Jacó. Era mais ou menos assim que José estava aquela noite com a cabeça pensando: o que os outros vão falar de mim? Essa preocupação de não dormir, porque você acha que tudo está acontecendo com você. E foi onde, naquela mesma noite, ele segredou em si mesmo: olha, Maria é gente fina, mas eu vou colocar minhas trouxas aqui e vou dar no pé. E naquela mesma noite, o arcanjo Gabriel o visita. Faz de tudo para se tornar visível para ele, mas ele, com aquela cabeção cheio de porqueira, não conseguia ver o arcanjo. Mas o arcanjo se faz ouvir. E ele diz: José, José. Todos brancos tomaram? Alguém chegou depois? Você não pegou ficha? José, José, não tema receber Maria por sua esposa, porque ela carrega em seu ventre o Filho do Altíssimo. E a partir dali José toma consciência, mas uma consciência tal que ele cumpre a sua missão, uma missão completamente discreta, e ele protege e ampara Maria e Jesus. O nascimento, estou passando por situações assim
mais rápidas para a gente só pontuar o que a gente ainda não conhece sobre Maria. Histórias que a gente não conhece. Bom, quando a gente fala, ai, Jesus, coitado, nasceu numa manjedoura lá porque o povo não olhava ele. Ai, Jesus nasceu tão pobrezinho. Filha, presta atenção. Imagina o seguinte. Imagina. 1, 2, 3. Deixa aí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. Obrigada, meu amor. Imagina o seguinte. Imagina você num final de semana, 42 graus na Praia Grande. Aí você vai tentar tomar um sol. Na hora que você chega 10 horas da manhã, tem 3 grãos de areia só para você. Aqui tá tocando funk, aqui tá tocando sertanejo, aqui tá tocando música clássica, aqui tá tocando MPB, aqui tá tocando samba, aqui... Aquela confusão, era aquilo. Belém estava aquilo naquela agitação, gente. Por quê? Tinha um recenseamento. O que era o recenseamento? O Império Romano queria saber quantas pessoas tinha na cidade para cobrar imposto. É igual a gente, nós somos tudo contabilizados. Receita Federal nos contabiliza para a gente pagar imposto para o governo. E a mesma coisa, eles precisavam contar as pessoas. Só que José era vinha da linhagem de Davi. Isso quer dizer que ele foi registrado em Belém. E ele morava em Nazaré. Aos 9 meses de idade, mulherada, vem comigo. Você está grávida, tá? 9 meses. Barriga desse tamanho, perna inchada, dor na coluna, senta em cima de um burrinho e caminha 160 quilômetros em cima do burro para fazer o recenseamento. E quando chega, você cansada, exausta, aquilo, Belém estava uma efervescência, gente do mundo inteiro ali, não tinha lugar. Mas imagina o clima, a energia. Era funk de um lado, o que mais que era? Sertanejo do outro. Vocês entenderam como é que era o clima? Quem é Jesus, governador do planeta, que demorou 1 milênio, 1000 anos, para diminuir a luz dele e poder reencarnar? 1000 anos dava para ele nascer em plena Praia Grande? Ficha azul pode subir, tá? Todos. Não dava. O clima precisava estar limpo, estar sereno. Onde é que tinha esse clima de serenidade, de paz? Num lugar mais distante? Num estábulo? E principalmente como animais, porque eles filtram as energias ruins. Compreenderam agora que o Cristo reencarnou no lugar que estava certo, dentro do comedouro dos animais, num lugar altamente espiritualizado, de luz imensa, de proteção imensa, com milhares e milhares de espíritos de luz. Era a única oportunidade que o Cristo ia se materializar aqui. Imagina a logística disso. E de repente, em cima de onde Cristo nasce, milhares de anjos se reúnem e começam a cantar louvor a Deus. E 3 homens que eram 3 astrônomos, que estudavam as estrelas, que sabiam que aquele momento era especial, olha e vê o quê? Pá! Uma luz gigante, que nada mais era que esses espíritos que estavam em louvor. Jesus nasce nesse ambiente, o mais límpido, o mais preparado para um rei nascer. Maria era um halo de luz. José não conseguia ficar muito tempo ali, de tanta luminosidade que tinha, nos diz Milanês. Isabel e Maria eram primas. Isabel engravida 6 meses antes de João Batista, que seria
que foi a encarnação de Isaías, ou seja, aquele que falou lá atrás, lembra? A profecia que uma mulher virgem daria. Se você pega lá Isaías, ele é um dos profetas que fala que o Salvador viria. Ele é a encarnação de João Batista. Então, Maria, quando sabe que Isabel está grávida, ela vai, são 3 meses, 4 dias de viagem, e ela fica 3 meses ali com Isabel, ajudando Isabel naquele momento de gravidez. É isso que Maria fez, né? Então elas eram muito amigas. Essa foi a visita de Maria para Isabel. Depois, Humberto de Campos, aqui em Boa Nova, vai nos contar que depois que os meninos nasceram, Jesus e João Batista, Isabel volta e vai procurar Maria, vai fazer aquela visita que ela recebeu, ela retribui a visita. E quando ela chega, as duas começam a tricotar. Rapaz, de onde vem esses meninos? Não sei. Esses meninos são demais, eles são muito loucos, esses moleques. Jesus é dado desde piquirucho. Ele vai andando nas estradas, vai conversando com o povo, vai acalentando as pessoas que estão tristes, vai falando, às vezes tem uma pessoa que está doente, ele senta, ele conversa, quem sabe ele até cure. Esses dias, esse menino não me veio com um criminoso aqui dentro? Falou Maria, a Isabel. Olho para o lado, de repente, quem que eu vejo? Um criminoso que está aí, ó, ladrãozão, todo mundo já sabe que é. Jesus trazendo ele para dentro de casa. Eu acho que o Chico Xavier, vocês já ouviram essa do Chico, do ladrão? O Chico deve ter aprendido com Jesus, não é possível esse trem, deve ter, né? Rapaz, diz que Chico estava lá, quieto, na casa dele, lendo. De repente, aparece um ladrão, pumba, uma arma desse tamanho, mão pra cima, mão pra cima. E o Chico, logo, ele ficava mais do outro lado do que aqui, ele não sabia se era encarnado ou desencarnado. Ele olhou e falou, o que é que foi, meu filho? É assalto, cadê o dinheiro? Aí ele falou, opa, é encarnado. Ele falou, olha, você quer dinheiro? Quer. Você vai ali no meu quarto, pega o criado mudo, abre a segunda gavetinha que tem ali R$170. O bandidão foi lá e puxa uma coisa, puxa outra. Ele falou, não, meu filho, presta atenção. É a segunda gaveta. Dentro do envelope tem R$170. Achou? Achei. Aí lá vinha ele contando. Aí Chico olhou para ele, de baixo para cima, de cima para baixo. Falou, rapaz, você me desculpa falar, mas suas calças estão muito ruins, né? Estão muito usadas. Essa roupa que você está muito batida. Eu vivo ganhando roupa. Você não quer, não? O rapaz falou, é meu? É. Vamos lá no armário. Aí foi lá no armário, desceu o armário. O rapaz já foi experimentando uma calça, blusa, blazer, sapato, perfume, tá? Saiu todo bonito. Ficha verde? Tchau, ficha verde, você não vai escutar o termo da história. Eu sou malvada, né? É só pra ser malvada, só uma malvadeza. E aí o cara já estava todo bonito, cheio. E aí o Chico já trouxe lá um monte de coisa, ele já fez lá. De repente olhou pra cara dele e falou, rapaz, você não está precisando de uma cesta básica, não ganho tanta cesta básica. O homem falou, rapaz, o que você tem na cesta básica? Eu vou te dar só coisa boa. Sardinha, lataria, essas coisas todas. E o rapaz foi fazendo lá as coisas dele, fazendo a sacola. Ele falou, espera um pouquinho que eu vou passar um cafezinho, que a gente vai comer com um bolinho de fubá, que você nem imaginou, mas eu estava justamente com fome, foram lá. Comer, 2 horas da manhã, os dois conversando. Você tem filho? Rapaz, eu tenho 5 filhos. Pois é, agora, estou cheia de bolacha, guloseima, bala. Vamos, já fez ali. O rapaz já estava com tudo, um monte de sacola para levar. Quando de repente, falou, como é que você vai levar isso aí? Não. Bora pegar uma mochila, essas mochilas boas. Eu tenho uma grande aí, a gente vai ajeitar as coisas, tudo na mochila. Aí o rapaz falou, já preciso ir embora. E como é que você vai embora? Uai, vou pular o muro. Do jeito que eu vim, eu pulei o muro. Rapaz, o povo vai maldar, vai pensar que você é ladrão. Não faça um negócio desse, meu amigo. Pegue aqui a chave, saia, tranque o portão e me jogue a chave para cá. Foi nesse dia que um ladrão foi considerado um convidado na casa de Chico Xavier. A mesma coisa, aquele criminoso convidado para a casa de Maria, com Jesus ainda pequenininho. Então, é um pouco para a gente observar quem era Jesus desde pequenininho. O tempo passa, e a gente sabe que teve a perda de Jesus, uma perda, ele não estava perdendo coisa nenhuma, né?
Ele foi na Páscoa no Jerusalém, no templo de Jerusalém, e lá ele resolveu conversar com os doutores da lei, porque ele discutia. Se Maria discutia, imagina Jesus, gente. Se Maria era tupetudo, que eu gosto dessa mulher, tupetudo, uma beleza. Imagina Jesus. Entenderam? O nível que está, porque Maria, no livro dos Espíritos, ela falou assim, é um espírito de luz, mas não chega a ser um Cristo, porque Cristo nós temos um, Jesus. Então, para vocês terem ideia de quem eram essas pessoas, Maria, a vida pública de Jesus, Maria acompanha. É ela a primeira a acreditar. Na Anunciação, ela acredita. Ela sempre acredita. Quando Jesus, na vida pública, naquela festa, que era dos parentes, amigos deles, não tem vinho, e não ter vinho era uma vergonha para a noiva, a família da noiva. Maria chega para Jesus e fala, rapaz, acabou a gororoba. O que é que você quer que eu faça? Não tenho nada a ver com isso. Traz que eu lavo minhas mãos, igual o outro lá fez, né? O Pôncio Pilatos não lavou as mãos para Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas, ema. E ela olha para a cara dos servos e fala assim, façam tudo o que ele lhes mandar. Então, mulher, você tá vendo? Quero saber se vira, negão. Chegou sua hora. E ele faz o mais belo vinho, transforma a água em vinho. E depois manda que o mordomo da festa, aquele, né, que organizava a festa, provar. E ele falava, esta família fez diferente. Geralmente a gente põe um vinho bom no início, e quando o convidado está bebaço, a gente põe o mais ruim, né? Porque ele já não percebe mais nada, o coitado está lá capengando. E agora não, vocês fizeram diferente. Vocês colocaram o pior vinho no início, e no final vocês trouxeram o vinho mais maravilhoso que não havia. É ela, Maria, a missionária. Amor, ternura. E quando João, o evangelista, bate na sua porta e fala que Jesus tinha sido preso, Maria escuta, coloca um véu e na calada da noite, porque Jesus foi preso à noite, ela segue sozinha até Jerusalém. Ali ela chega e vai tentar falar com Jesus no cárcere, mas não deixa, não permitem. E ela fica ali, sentadinha, velando. Passa um dia inteiro, ela vela. De repente João volta e fala que Jesus foi condenado. Como que a gente fala sobre Jesus? Qual é o nome que a gente denomina Jesus? Os sinônimos. Quem é Jesus? O mestre, o rabi, o Cordeiro de Deus, o governador do planeta. Para Maria, não era não. Para Maria, era tudo isso. Mas antes, era o meu filho. É o meu filho que mamou no meu peito, que eu ensinei a falar, que eu ensinei a andar. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do sonho era filho dela. E de repente eles falam, ele vai chegar, o príncipe, o rei dos judeus. Chega ele, humilhado, com uma capa vermelha, com uma coroa de espinhos sangrando. Bateram no filho dela.
espancaram o filho dela, e de repente ela em oração entra e fala: ele é teu filho, porque ela não conhece toda a trajetória dele, a missão dele. Ele é meu filho, ele é teu filho, faz alguma coisa. E de repente se faz. Entra Barrabás, o ladrão da época, e falam: não, eles vão escolher Jesus, eles vão escolher porque Jesus curou os leprosos, Jesus curou as pessoas feridas, Jesus curou todo mundo, eles vão escolher Jesus para libertar Jesus para a Páscoa. E eles não fazem isso. E Maria vê o seu filho passando com aquela cruz terrível, sendo chicoteado. Ela vê o filho dela sendo furado por uma lança. Diz Humberto de Campos que de todas as figuras presentes naquele Calvário, Maria era o ícone da dor. Porque ela acreditava que Deus ia poupar, não o governador do planeta, mas o menino dela. E diante do Calvário, ela olha e ele tomba a cabeça e a vê. E ela diz baixinho: meu filho, o que foi que te fizeram? E Jesus naquele momento se preocupa, porque uma mulher é subalterna naquela época, ela não vale exatamente nada se ela está sozinha, ela fica à mercê. E Jesus se preocupa. Maria é viúva, Maria não tem ninguém, não tem um homem ao lado dela. Então ele olha para João, o evangelista, e diz: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Depois que Jesus desencarna, Maria é levada para Betsaida, para a casa dos seus parentes, mas a dor, a saudade, por mais que naquele momento ela tenha entendido que por mais que Jesus fosse seu filho, antes ele é o governador do planeta, porque ela já dizia: a vitória dele vem depois, não é agora. E aí ela tem muita saudade. João Evangelista passa por Betsaida, como filho que Jesus colocou, vai lá em Betsaida: Maria, vamos viver comigo, lá na Turquia, que era a Ásia Menor, lá em Éfeso. E eles eram um pouco afastados de Éfeso. Ele ganhou uma casinha muito pobrezinha, lá num promontório, perto de Éfeso, alguns quilômetros de Éfeso, onde ela podia ver um pedacinho do mar. Mas quando o povo soube que Maria estava ali, foi uma festa. A mãe de Jesus está aqui. Chegou Romeiro de tudo quanto é canto, tem os estrupiados, os danados, lascados na vida, tudo para escutar histórias sobre Jesus, para ser consolado por ela, para ser abraçado, para ser amparado por ela. E ela amparava todo mundo. O tempo passou. Um dia Maria já estava mais velhinha, ativa, mas mais velhinha, cansada. Ela sentou naquele promontório e começou a olhar lá embaixo. Quando olhou aqui, vinha mais um romeiro. Oh, meu pai, tá bom, né? Ele vinha subindo, sentou perto dela e começou a falar de coisas do céu. Ela olhou e falou: mas que cara é esse? Todo mundo vem aqui para me pedir. Por que ele está me falando de coisas do céu? Por que ele está falando de coisas que meu coração está carente? E de repente ela olha para ele e ele olha para ela. E ela vê, ela reconhece aqueles olhos. E automaticamente os olhos dela vão diretamente para as mãos que ele estende. E ela vê a ferida que os cravos fizeram. E ela olha os pés e vê as feridas que os cravos fizeram. E disse: meu filho, o que foi que te fizeram? Jesus se funde num abraço profundo com Maria e diz: mãe, é da vontade de Deus que no meu reino você seja rainha.
partir dali, no plano físico, Maria não fala mais. Ela entra num estado cataléptico. Ela só mantém os olhos abertos, mas não fala, não se comunica. Ainda dá tempo de todo aquele povo se reunir para vê-la, para abraçar a mãe de Jesus. É dali que vem o nome Mãe Santíssima. Não é da igreja dos nossos irmãos católicos, não. Mãe Santíssima foi um romeiro que não tinha exatamente nada na vida, que quando recebe o abraço e o carinho de Maria, ele beija as mãos dela e fala: você é nossa Mãe Santíssima. E esses romeiros todos, até que Maria desencarnou. E quando os espíritos passaram por ali para levar o seu espírito, ela foi ascendendo e de repente ela olha para baixo e vê a Galileia, onde ela tinha morado, onde ela passou tantos lugares, o rio Tiberíades, onde Jesus tinha encontrado André, Simão Pedro. E ela sente vontade, ela pergunta, ela diz: eu fiquei sabendo em Éfeso que tem tanta gente sendo crucificada em nome do meu filho. Eu quero ir onde eles estão agora. E a espiritualidade a leva até uma prisão. E ela entra na prisão, aqueles corpos emagrecidos, retorcidos, cansados, machucados. E ela precisa deixar alguma coisa dela. Ela se achega perto de uma moça, uma jovem, toda machucada. Inspirando essa moça, com todo o amor que ela tinha, ela fala no ouvido dela: canta, minha filha, canta. É preciso ter bom ânimo. Na cabeça dessa contadora de histórias, bem podia ser Roberto Carlos, cantando Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Em 1984, antes disso, a Ivone Pereira, no seu livro, nesse livro, junto com o Chico Xavier, diz que hoje Maria de Nazaré, no plano espiritual, coordena uma fraternidade, que é uma das maiores fraternidades do plano espiritual, chamado os Servos de Maria de Nazaré. Estes servos hoje trabalham cuidadosamente de espíritos que estão alojados no Vale dos Suicidas. São esses espíritos que resgatam essas pessoas tão adoentadas, tão terrivelmente feridas. Levam essas pessoas para o Hospital Maria de Nazaré. E inclusive tem a Mansão da Esperança, que é uma universidade. Porque depois que somos atendidos em nossas necessidades, aprendemos porque somos espíritos em evolução. Esse é o rosto de Maria de Nazaré. Em 1984, Emmanuel ditou, detalhe a detalhe, para o Chico, um retrato falado de Maria de Nazaré. E o Chico passou para Vicente Avelã, que começou a pintar. Foram mais de 20 encontros até formatar exatamente como Emmanuel vê o rosto de Maria de Nazaré. E assim nós terminamos Maria de Nazaré Encontro. Paz e luz e as bênçãos de Maria sobre todos nós.